Oi gente, tudo bom? Tava aqui eu pensando o que eu vou postar pras meninas hoje. E eu pensei, nossa, não posto vídeo faz uns tempos, tenho que postar um vídeo. Aí eu resolvi postar uma foto lá no Instagram, resolvi escondendo por trás, que eu levantei, arrumei meu cabelo, me maquiei e tal, né? Enfim, postei a foto no Instagram e pedi pra vocês deixarem perguntas no Instagram e na fanpage. Então, eu não filtrei nada, eu vou lendo agora, porque eu acabei de fazer, mas eu quero gravar esse vídeo já pra poder subir hoje ainda, pra vocês assistirem hoje, que é quinta-feira, no caso, certo? Certo, mano? Vamos lá, eu vou começar pelas perguntas da fanpage, se eu parar de fechar aqui. Primeiro da Suelen Fabris, não sei se é Fabris. Você fez depilação a laser? Nunca fiz. Eu, quando era mais novinha, eu fazia depilação com cera na perna e na virilha, porque da axila acho que eu não conseguia esperar, acho que eu nunca cheguei a fazer com cera, não conseguia esperar, né, ia até lá, às vezes tava um pelinho ali, tinha que tirar, enfim. E me enchia de bolinha, só que sempre teve aquele negócio de, ai, tirar com a gilete engrossa, tirar com a gilete, né, mil coisas, é um monstro, vai nascer o capiroto, né, e daí eu tinha muito medo de fazer com gilete, mas me enchia de bolinhas de cera. Aí uma vez eu resolvi fazer com a gilete e foi a melhor coisa pra mim. Meu pelo é bem fininho e eu tenho tenho áreas na perna e na virilha que não nasce mais pelo até, não sei, obrigada mãe, porque minha mãe tem bem pouquinho, minha mãe na verdade já não precisa mais fazer depilação. Não sei se é por causa da cera, todo esse tempo, mas enfim. Então eu faço com gilete, nunca fiz nada laser. Nunca. Já pensou em largar o lóbulo da orelha? Eu já larguei uma vez, é tudo da sua essas. Já larguei uma vez, foi até 10, e daí, só que eu sou, sabe, eu sou ansiosa, né? Tipo, eu queria 20 e poucos, 30 pra ontem e não, eu vi que eu não conseguia e eu desisti, larguei mão. E eu também gosto muito de brinco, e tem alguns que dá pra colocar por dentro, né? Tem alguns que não, então tá bom assim, né? Eu gosto de alargador no septo. Tem gente que se apavora quando eu falo isso, mas eu gosto. E check piercer, que é isso? É aqueles que atravessam assim, sai? Não sei o que é isso. Check. Não sei. Eu devia ter pesquisado, porque você já me perguntou isso uma vez, eu ia pesquisar e eu esqueci o jeito que escrevia. Piercing no mamilo eu acho lindo, e se eu for colocar silicone mesmo ano que vem, que é o plano, eu vou tentar colocar logo em seguida no mamilo, que eu acho que vai estar sem sensibilidade ali, né, porque diz que dói bastante, mas eu acho lindo. Em peito maior, na real. E é isso. Então, a Dani, eu não sei como fala seu sobrenome, Dani, minha amiga. Eu tenho uma pergunta. Uds, amanhã tem festa do Seu na padaria, assistir aqui pra ver como é que é a festa. Ainda dá tempo, quem quiser vai ter ingresso na hora. É no Espaço São Vicente, acho que é o nome. É a festa do aniversário da Neide, da Britney, né? Do Seduzindo na Padaria, que é o blog do meu amigo. E as festas são sensacionais, sempre falo pra vocês. É aquela que eu já trabalhei de freira... de caipiranha, lembra, gente? Então, que tem foto, quem acompanha, então. Ainda dá tempo, amanhã eu vou estar lá, mas eu não vou estar trabalhando, vou estar só curtindo. Então, se me verem, por favor, me desculpem, já antecipadamente. Beijo, Dani. Boa Uds, mas a gente ainda tem que ir juntas. A Caroline Landim, Fer linda dos nossos corações, tu já pensou em morar na gringa? Então, eu sou bem apegada com família, sabe, lugares, não sei explicar. De uns tempos pra cá, eu e o Ale, a gente fala muito de São Paulo, porque Curitiba a gente tem manias muito noturnas e Curitiba é o contrário. Aí o que acontece? Chega de noite, banco não consegue tirar dinheiro, você não consegue comer se você sair depois das 4 da balada, você não consegue, não tem mais um mercado 24 horas, então é tipo, que? É impossível, assim. E, tipo, dependendo do bairro que você mora, você não pode pedir uma entrega lá no centro. Lá no centro tem um ou outro lugar que tem comida até mais tarde. Aqui não chega, entendeu? E olha que não é longe, se tiver de carro, de moto, que vai ser entrega no caso. Enfim, a gente pensa por esses motivos e que porque o Ale também vai prestar concurso, a gente talvez teria que, só que, né, depende tudo. E pra mim seria ótimo estar em São Paulo, né, que é onde as coisas acontecem mais. Mas na gringa, assim, eu queria conhecer tudo, mas eu acho que eu prefiro continuar morando aqui, não sei. Outra pergunta que eu tô louca pra fazer, você já fez algum procedimento na pele ou nunca fez nada e sua pele é assim de neném desde que nasceu?
Então, eu nunca fiz nenhum procedimento. A única vez que eu tive que passar uns produtos na pele, e eu até sou bem falha nisso, tipo, eu não tenho cuidado com creme e tal, tinha que aprender e fazer as coisas certinho, porque a idade está pesando. Eu estou com muitas marcas na pele, por foto às vezes não dá pra ver. Enfim, eu não tomo sol há muito tempo por causa do vitiligo, que é aquelas manchinhas brancas que eu tenho em um monte de parte do corpo. Não dá pra ver, mas eu tenho em volta da boca, em volta do olho, só dá pra ver quando eu tô bem sem maquiagem, daí eu fico bem vermelhinha, aí aparece... Eu também sempre falo no blog de uma mancha que eu tenho no bigode, que uma vez eu fui usar aqueles aparelhinhos de cortar pelo da sobrancelha, eu acho. E eu resolvi passar no bigode, tive essa boa ideia. E aquilo fez uma mancha no meu buço, e eu tenho até hoje. Então não passem isso. E aí eu fiz tratamento pra tentar clarear e nunca clareou direito, principalmente porque o que tem em volta aqui ainda é mais clarinho por causa do meu vitiligo, então destaca aquele negócio ali. Então é bem ruim, mas eu nunca fiz nenhum tratamento fora isso, e foi só esse por questão de que tava manchado mesmo e não saiu, então, né, me incomoda bastante. A Fernanda Campos, quais são as próximas tatuas? São todas, quando vai ter encontrinho? Então, é assim, eu tô esperando, porque eu tinha parceria com o tatuador, como eu expliquei pra vocês, mas tivemos problemas, não existe mais parceria, não tatuo mais com ele. E agora eu tô cheia de ideia, mas sem tempo pra tatuar, então eu tenho que esperar. Eu tô olhando aqui porque a Tiffany tá ouvindo o barulho, ela vai latir, tô sentindo. Tiffany, não, não. Aí, então assim, tô com uma lista de ideias, mas é aquela coisa, né, tipo, eu não quero falar, porque já teve vezes que eu falei e foi alguém lá na frente fez antes, né, então, mas tem várias, espera, quando eu conseguir, vai algumas, porque eu tenho várias ideias pequenas também pra fazer, sabe, que eu tô com vontade, porque eu gosto muito de tatuagem pequena, de grande, de tudo. Aí eu tenho que fazer a Prada, que também, enfim, tem várias pra fazer, várias mesmo. Nossa, tem uma lista enorme. Tô me coçando pra tatuar. E encontrinho, eu nunca tive coragem de marcar, porque eu penso assim, eu comparo com os números que eu vejo de algumas outras blogueiras que são muito maiores que eu, e elas marcam e não junta tanta gente, sabe? Então eu tenho medo de marcar e não ir ninguém, eu ficar sozinha. Então eu vou esperar mais um pouco, sabe? Mas volte e meia eu aviso quando eu vou estar na confeitaria da minha mãe e tal, daí quem quiser ir lá me encontrar, a gente se encontra. A Eloara me perguntou onde eu achei a joia do septo. Tem post no blog, tá marcado no meu Instagram também, se você clicar lá na foto que eu falo, não faz mais 5, 6 fotos que eu postei. Do Thiaguinho, Piercing, não sei o nome do estúdio, mas tá certinho no post do blog, no Instagram, tem link pra você ver. E ele tem joia assim prata também, ele tem joia pra microdermal, tem umas joias maravilhosas, eu super indico, eu falei isso no vídeo. Que eu mostrei a tatuagem, as últimas tatuagens e o piercing no septo também, é um vídeo bem recente aqui no YouTube. Ana Cláudia, qual sua rotina diária pra cuidar da pele? Beijos, beijos, amor. Eu não sei falar seu sobrenome, tenho medo de falar tudo errado. Mas então, igual eu falei, eu tô me policiando mais pra tirar minha maquiagem, que eu já não faço isso sempre. Então, é bem errado, eu tinha que começar a fazer alguma coisa direito, eu sei. Mirela Medeiros, a sua cirurgia deixou alguma cicatriz? Deixou, e eu já mostrei também em vídeo, mas eu vou levantar e mostrar aqui. Calcinha não é. Aqui, ó, são 5 ou 6 pontinhos desse. Tem vídeo logo depois da cirurgia que eu mostrei tudo, tá? Então se quiser dar uma olhada, tem vídeo só da cirurgia que eu mostrei isso, que é mostrando da perda de peso e mostrando as cicatrizes só, eu acho. A Isabela Gomes, como hoje em dia tá a sua primeira tatu? Que agora é oncinha. Precisava de mais um retoque, né? Aqui, ó. Eu vou dizer pra você que eu preferia que a onça fosse mais realista. Tem gente que ama essa tatuagem assim, eu gosto dela, sabe, quando eu vejo as fotos? Mas eu preferia que fosse mais... Eu acho que esse desenho de onça não parece onça. E tinha que passar mais amarelo. Quem tem tatuagem sabe que roxo e amarelo são duas cores bem chatas de pegar, né? É igual o vermelho, é bem fácil de dar inflamação, sei lá. Então eu teria que dar mais uma mãozinha nela aí, mas eu tenho outros planos pra ela aumentar. Então vai esperar também. A Dani Lima falou que gosta bastante do meu blog, que ela era de São José dos Pinhais, aqui pertinho. Me casei com um cara de São Leopoldo e me mudei pra cá fazem 4 anos. Aos poucos estou me adaptando, mas adoro ouvir teu sotaque e matar a saudade das lojas e locais de Curitiba. Capaz que curitibano tem sotaque, que é daqui, sabe? A gente fala super puxado e a gente jura que a gente não tem sotaque nenhum.
Gostaria de saber como é a sua rotina de alimentação, se faz dieta, tem dica de alimentos saudáveis. Na real, a minha alimentação, eu não fiz um vídeo. Eu devia gravar um vlog, né? Eu vou pensar em gravar um vlog da minha alimentação pra vocês terem noção de quantidade, coisa assim. Às vezes eu como muito, opa, o que eu fiz aqui? Tudo depende da minha fome, do negócio. Eu tento comer de 3 em 3 horas. Eu não como muito, fritura pra mim não me desce bem, mas o refri eu não consegui cortar da minha vida. E se tem uma coisa pra indicar pras pessoas, é a fritadeira sem gordura, porque eu uso muito ela e eu posso comer muita coisa que, na verdade, quando chega, tipo assim, eu tô com vontade de batata frita, eu posso comer, mas o cheiro da gordura me embrulha. E deve ter, sei lá o que tem a ver, mas eu consigo comer batata frita ali, sabe? Então ela ajuda com bastante coisa assim, sabe? Mas a minha alimentação é basicamente normal, tá? Só que eu como de pouquinho. Então, às vezes eu vou comer só um pouquinho aqui agora, vai todo mundo continuar comendo, mas daqui a pouquinho eu já vou estar comendo mais um pouquinho, entendeu? É assim mais ou menos que tá sendo. Muitas dicas de alimentos saudáveis, não tenho, mas eu acabei gostando. É igual eu falei, parece que o gosto vai sozinho para as coisas. Agora eu gosto de comer as coisas mais leves, porque eu sei que vai descer, mas vai continuar bom, sabe? Não vai ser aquele prazer de você colocar na boca, porque quando você come uma coisa, eu pelo menos, como uma coisa muito gordurosa, alguma coisa que é muito pesada, ou até se eu não mastigar direito, descer atravessado, acabou-se tudo, entendeu? Acabou a refeição, não vai ficar mais nada bem. O Lucas Marcelo, seu lindo. E aí, queridinha, tudo bem? Tudo. Então, eu queria saber o que você pretende, se você pretende morar em São Paulo, fazer encontrinho e conte alguma coisa engraçada em 2014. Manda beijo. Beijão, meu amor. E igual eu falei, se fosse pra mudar pra algum lugar, só eu e o Ale, a gente imagina mais São Paulo. Porque eu gosto muito do lugar, mas eu não sei se eu conseguiria ficar longe da minha mãe, sabe? Não sei explicar, gente, não sei. Acho que não. Prefiro ainda viajar. Acho que agora no começo do ano, eu e o Ale, na primeira semana, segunda semana, a gente vai pra São Paulo. Aí a gente pode combinar de se encontrar com as pessoas que quiserem no shopping. Eu aviso vocês, não sei, mas aquele negócio. Tenho medo de marcar encontrinho e ficar sozinha. Coisa engraçada 2014, gente. Eu faço tanto fiasco. Mas deixa eu contar uma dessa semana. Poxa, terça-feira a gente aqui bebendo com os amigos. Normal. Em plena terça-feira tá bebendo. Bebi pouquíssimo. Fui passar pelo portãozinho que tem ali para as cadelas não saírem quando a gente quer fechá-las ali. E me enrosquei. Caí, arranquei o portãozinho. Isso devia ser umas 2 horas da manhã. Meu amigo me catou ali. Eu tô com essa lateral do meu corpo toda roxa. Olha aqui embaixo da língua da Tiffany tá verde. A lateral da minha coxa, da minha bunda. Nossa, eu caí por cima das coisas que caindo. Ai, gente, como é que pode? Que vergonha. Não, isso não é engraçado, isso é uma vergonha. Mas foi bem engraçado na hora, agora não tá, porque dói pra deitar desse lado, eu gosto de dormir desse lado. A Alice Batista pediu pra eu falar um pouquinho da minha profissão e mandar um beijo pra ela. Um beijão, Alice. Então, da minha profissão que eu atuo, da minha profissão de formação. Sou formada em jornalismo, né? E o que eu vou dizer pra vocês que, tipo assim, eu trabalhei com isso e estágio e fazia coisa da faculdade e tal. E fiz algumas entrevistas com bandas que eu gostava na época que eu tava na faculdade. E eu vou dizer que eu sei lidar bem com o jornalismo quando eu tenho uma abertura pra falar da forma que eu preferi, que eu não precisar me encaixar no negócio, assim, sabe? E quando eu posso falar do que eu gosto, do que eu sei. Eu trabalhei uma época no Instituto de Tecnologia do Paraná e sabe quando criança nanotecnologia, aquelas coisas que você não entende nada, eu ficava tão desconfortável pra escrever sobre o assunto, e eu li e parecia continuando grego, sabe? Então, assim, isso eu tenho pra falar de jornalismo. Que mais? E de blogueira, eu acho que deve ser a melhor coisa do mundo quando começa a funcionar 100% como um trabalho. Porque é uma coisa muito gostosa, que eu faço por prazer, sabe? Tipo, eu adoro conversar com vocês, faz falta, e eu faço as coisas pensando, então, o blog é minha vida e minha vida gira em torno do blog, sabe? Então, não sei qual das duas profissões você quer saber, mas falei um pouco das duas. A Paty Érica. Oi, linda, te digo desde sua cirurgia que eu fiz também, queria saber a partir de quanto tempo de cirurgia você pintou o seu cabelo e se isso aumentou a queda ou continuou normalmente. Mil beijos. Beijo, Paty. O que aconteceu é que eu tava loira, né? Depois eu escureci meu cabelo, porque meu cabelo tava quebrado, não por estar pouco. E tanto que quando eu comecei a mexer no meu cabelo pra clarear agora, foi o quê? Foi uns 8 meses, pelo menos, depois da cirurgia. Mas meu cabelo tava 100% recuperado, tava grosso igual, então assim,
por eu pintar o cabelo não teve problema. Só que se o cabelo tiver... Eu já vi menina que fez cirurgia que ficou o cabelo muito, muito, muito mais frágil que o meu. Então não dá pra ter parâmetro assim pelos outros, sabe? Eu acho que você tem que ver como é que tá teu cabelo. O meu não caiu tanto quanto de muita gente. Caiu muito. Mas não ficou ralo, não ficou pouco, sabe? Agora que a Fernanda tornou, ainda assim tô cheia de cabelo, assim, tenho bastante aqui, se pegar esse chuquinho aqui atrás. Mas não é todo cabelo que aguenta, então tem que tomar muito cuidado mesmo. A Dayana falou que eu tô perfeita. Obrigada, Dayana, um beijão. Beatriz, Beatriz Navarra, como é sua rotina? Você usa algum creme específico? Produto específico? Não uso. Eu falei isso, que vergonha. Toda vez que me perguntam de volta, eu sinto mais peso na consciência, sinto mais 50 anos na minha pele, sabe? A única coisa que eu deveria ainda... Eu devia fazer tudo o resto, mas tem uma coisa que eu cuido mais. Se vocês tivessem visto a cena, a minha cara deve ser engraçada, mas as quatro que levantaram, assim. Enfim. Eu cuido com protetor por causa do vitiligo. Porque assim, quando começa a esquentar, já começa a aparecer mais as manchas da mão, do braço, que normalmente não aparecem. Por quê? Porque qualquer luzinha já começa a me queimar, sabe? Então isso que eu cuido mais. Beatriz perguntou qual a próxima tatu, então estamos aí na expectativa. Eu queria muito fazer a Prada logo, mas eu tenho mais um monte de pequenininho que eu também quero fazer. Aí a Paty falou que ela é de Natal, pediu um beijo. Beijo de novo, meu amor. A Tayla, eu sempre chamo ela, porque ela, no Facebook dela é T de Tayla. E daí no Instagram é Tai. Eu nunca sei do jeito que eu falo, às vezes eu escrevo T, às vezes eu falo T, mas é Tayla. Quero saber dessa sobrancelha arqueada, diva, por favor, me conte tudo. As pessoas me perguntam e eu esqueço de falar às vezes, mas gente, é que assim, a minha sobrancelha é grossa, né? E eu tirava com o meu amigo design de sobrancelha. Então, vocês sabem como eu sou arteira, e eu comecei a só pegar e seguir o desenho que ele deixou mais ou menos. Lógico que talvez ele engrossasse mais ainda, sei lá, se fosse fazer com ele. Mas então eu faço sozinha. Então eu morro de medo de chegar pra vocês e olha, gente, vocês têm que fazer assim, 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 assim. Aí vocês vão lá, ficam sem sobrancelha, culpa da Fernanda, porque tem vezes que eu erro. Tem vezes que... não dá pra dizer assim que eu fui lá e fiz uma limpeza. Às vezes hoje eu tirei um pouco, mas amanhã eu vou olhar, tem um outro fiozinho que eu não vi, entendeu? Então eu faço sozinha e faço assim, vida louca. E daí eu completo com aquele lápis universal da Vult ou da Coloss, que é um bege meio cinza, mas eu completo bem pouco, assim, sabe? Ela tem bem pouca falha aqui em cima, que não fica bem bonitinha a curva, sabe? Então é isso que eu faço na minha sobrancelha, na real. E a Mariana Pérez perguntou se não incomoda o dente de ouro. Sempre tenho a impressão que incomoda. Então, de sensibilidade, assim, não sabe, porque eles lixam o dente. Então meu dente ficou mais baixinho que os outros e colou a capinha pra ela ficar do tamanho do dente normal. Então isso eu não sinto. Eu morro de medo de descolar ele, porque ele é colado, pode ser que descole. E se eu quiser, por acaso, tirar ele um dia, eu tenho que ir no dentista e ele tem que fazer uma capinha ou de resina ou de porcelana pra ficar no lugar, porque meu dente ficou menor e mais frágil também, né? E a única coisa, não é que me incomoda, é que eu sou neurótica porque ele é dourado. Daí eu quero tudo dourado. Às vezes eu implico com um botão de uma camisa, às vezes eu implico com um detalhe de uma bolsa, porque eu tô toda de dourado. Você sentir a pira da menina. Essa é a única coisa, porque é a minha paixão. Meu dente foi uma coisa que eu esperei muito pra conseguir fazer, porque foi difícil achar alguém que fizesse, e eu sou apaixonada por ele. A Vanessa Rayane perguntou como que faz pra equilibrar toda a minha vida profissional e ainda ser feliz no amor. Na verdade, o Ale é muito, muito, muito parceiro, e ele que tem um emprego que, digamos assim, banca a casa de verdade, né? A gente tem a segurança do trabalho dele, e aí eu pude começar com isso do blog, não ter que trabalhar em outro lugar, sabe? O blog começou a render há um tempo, e tudo que vai aumentando vai melhor ainda, sabe? Vai melhorando. Então eu tive que contar com a segurança, na verdade, do trabalho do Ale, e é um acordo nosso, uma coisa que a gente decidiu fazer assim, e eu gosto muito, e é só por isso que eu pude começar, e agora por o blog tá crescendo, vai ajudando e vai dando a gente mais liberdade ainda, né, econômica, digamos assim. E o que acontece é que o meu trabalho é o blog é sobre a minha vida. Então acontece que tudo se mistura e tudo acontece quase que naturalmente. O Ale não gostava muito de aparecer em vídeo, não gostava muito de aparecer em foto, mas ele entende muito bem que faz parte, sabe? E às vezes ele sabe as meninas que eu gosto de acompanhar e é basicamente esse tipo de coisa, assim. Então ele vê assim, poxa, o cara tá participando lá, né? Eu tenho que participar, tenho que ajudar ela, né? Como é que eu não vou ajudar? Então acaba que é tudo mesmo, tá tudo junto, entendeu? Eu não escondo nada porque eu sou
adulta, pago minhas contas, eu tenho meu marido, tenho minha casa, então o que acontece? Eu não tenho medo de nada, eu posso falar e posso ser o que eu sou, sabe? Então eu não preciso ficar me ponderando, tipo as coisas que eu vou mostrar no meu dia a dia. Se eu mostrar pra vocês eu bebendo aqui na balada, não vai ter problema, vocês vão falar o que o marido dela vai pensar, porque ele sabe onde eu tô, às vezes ele tá junto, sabe? Tipo, então a minha vida é um livro aberto porque eu tenho esse relacionamento muito bom com ele. Basicamente isso, na real. Aí a Ladies Resta Um, que eu não sei como é que é o seu nome certo, na real, sempre. Aí você falou assim, como que eu consigo ser tão linda assim? Sou linda. E outra, a pele, o que eu uso? Gente, eu sou muito vermelha e eu ainda tenho as manchas do vitiligo. Então eu acho que às vezes engana, não sei, porque eu tenho ainda mancha aqui no bigode, a minha pele não é bonita assim, gente. Eu só não sou muito de ter espinha, coisa assim, mas tenho cravinho no nariz. Sei lá, ó as linhas de expressão que eu tô falando aqui, ó. Ela chega. A Vanessa Rayane também me perguntou, alguma vez você já fez algo no cabelo que quis matar o profissional por errar feio? Da primeira vez que eu resolvi ficar loira platinada, eu fui fazendo as coisas com o meu cabeleireiro e ele foi ficando muito bravo, porque ele não queria fazer mais. Não queria fazer mais, não queria fazer mais. E daí eu resolvi procurar umas profissionais, assim, uma que tipo não tinha nem água quente no negócio dela pra lavar a cabeça. E ela falou pra mim que ela só gostava de fazer cabelo escuro, que sempre ficava bom. Aí ela descoloriu até o limite do limite do limite, o que não quebrou na hora, quando eu fui porque eu fui pra mais uma ainda, pra mais uma profissional, aí caiu mais aquele tanto, daí eu falei, vou cortar, e foi daí que eu cortei o cabelo mais curto, e desde então eu nunca mais tive cabelão compridão. Mas não era muito culpa delas não, sabe? Foi mais culpa minha. Então, assim, culpa do profissional totalmente, acho que não teve, não. Pior sou eu mesmo. A Camila Garré, eu não sei se eu falei certo o sobrenome, mas é a K. Você pensa em adotar filhos? Manda beijo pra mim no vídeo. Só linda, um beijo. E então, eu não sou muito chegada em criança, eu já comentei em outros vídeos. Eu tenho 1000 motivos, vou tentar falar mais ou menos rápido, espero que ninguém entenda errado, tá? Qualquer coisa, as outras pessoas vão dar uma olhada nos outros vídeos, que vocês vão entender melhor. Desde pequena eu sofri muito. Hoje é quase moda dizer bullying, né? Mas eu sofri muito bullying, porque eu era gordinha e eu era muito tímida, eu continuo sendo muito tímida. Então eu sofri muito na mão da criançada, muito. Eu acho que muitas crianças, não todas, sabe? Não tô falando... né? Algumas crianças são muito cruéis por serem crianças, eram pessoas tão inocentes, sabe? Assusta. Então, eu tive esse trauma com criança. Aí, outra coisa que eu sou bem neurótica, eu acho que eu não seria uma mãe tão legal, eu seria uma mãe meio psicopata, sabe? Aquela mãe que, ai meu Deus, eu ia querer bater nas outras crianças, eu ia querer proteger meu filho de tudo, meu Deus, imagina se eu tenho um filho menino, ele arranja uma namorada, sei lá, sabe? Aí outra coisa que eu morro de medo, imagina se a minha filha também é gordinha, ou se minha filha tem algum problema e as pessoas vão judiar dela, sabe? Assim, eu ia virar um monstro e ia sair matando todo mundo. Eu penso assim que eu ia ser uma louca, sério, de verdade. E eu penso em coisas assim, do tipo acabar a água do planeta, sabe? Eu tenho um pouco de neura, porque eu penso assim, a gente vive tão bem, imagina ter um filho e de repente acabar a água do planeta, vira, sei lá, uma loucura e minha filha não vai ter essas coisas, enfim. São várias piras erradas, mas eu não tenho vontade não, sabe? Quero ter 75 mil bichos, mas vontade eu não tenho. E é isso, basicamente. Espero que não seja entendido errado, tá, gente? Quis falar por cima porque o vídeo já tá bem longo e eu ainda não abri as perguntas do Instagram e eu acho que vou ter que fazer um vídeo separado agora, olhando aqui. A Isadora me perguntou, a pergunta é clara e simples, quando você veio pro Rio visitar suas fãs loucas? Eu te empresto meu protetor solar, adoro. Um beijo, Isa. Eu queria muito, muito, muito conhecer o Rio. E com certeza se eu for pro Rio uma hora eu vou fazer, igual eu falei em nem que seja igual eu falei de São Paulo, assim, chamar todo mundo, vamos lá na praia, vamos lá não sei aonde, porque tem um monte de gente que eu queria conhecer, que eu converso, de leitoras que acabaram virando minhas amigas e eu quero, tipo a Amanda, eu preciso encontrar, sério. Então eu queria muito, muito ir pro Rio logo. Vamos ver. Tamires Borges falou, Fê, eu sei que não tem nada a ver com o segmento do blog, mas tenho curiosidade de saber como você se vira na cozinha, sabe cozinhar? Seria legal rolar lá no blog também receitinhas, vale de drinks também. Boa. Manda um beijo, aqui em Salvador, na Bahia, você tem uma admiradora garantida, sua linda. Um beijão, Tamires, obrigada. Então, eu cozinho. E eu cozinho, tipo assim, eu e o Ale, a gente aprende a fazer as comidas que a gente mais gosta, assim, tipo, a gente vai no restaurante chinês, japonês, e tem lá o shiitake na manteiga, a gente vai lá e descobre como é que faz e faz. Yakisoba, estrogonofe. Ontem eu fiz uma madalena pra ler. Então a gente faz as coisas que a gente mais gosta. Eu adoro fazer uma sopa assim do nada. Eu amo comer sopa até quando tá calor. Então a gente se vira bem. A gente é preguiçoso. Não é sempre que a gente tá disposto a
pegar todas as coisas. Mas a gente se vira muito bem, eu gosto, assim, eu não gosto de obrigação de ter que cozinhar. E eu tenho pavor de ter que cozinhar pra muita gente. Mas os meus amigos amam os meus nachos também, sabe? A carne moída lá, enfim, tudo. E o Ale não reclama, não passa fome, não. Meu feijão fica muito bom, aprendi a fazer com a minha mãe, minha sopa também, adoro. Aprendi a fazer frango ensopado, sabe? Pra fazer com polenta com a minha sogra. Vou pegando umas receitas, daí eu uso muito aquele aplicativo Tudo Gostoso, sabe? Quando eu tô com uma dúvida pra ver se é mais ou menos naquele caminho, ou se eu não conheço nada da receita, eu vou lá e aprendo tudo. Enfim, eu gosto muito de fazer coisa que eu tô com muita vontade, sabe? A Pauline Lima Santos perguntou se meu cabelo tá curtinho assim, tá, ó. E ainda, tipo, a Jé tinha cortado pra mim e a gente deixou a ponta mais comprida. O detalhe do Chanel de bico é que normalmente a franja tem que estar grande, né, gente? E a minha parte da frente que tá mais curta. Só que a gente conseguiu deixar um cabelinho aqui assim compridinho e jogadinho. Só que a parte de trás ainda tava comprida demais pra mim, não dava pra ver tanto a diferença. Aí ontem eu fiz o Ale cortar meu cabelo. Ele queria me matar, ele cortou me xingando, mas cortou e eu achei que ficou maravilhoso. Tô tão feliz com o meu cabelo hoje. O Ale não zica de você sair sem ele pra balada, vocês são muito fofos juntos. Você já pensou em alargar o lóbulo? Já respondi essa. Então eu vou responder a do Ale. O que acontece é assim, eu acho que às vezes as pessoas devem ter uma visão muito moderna minha do Ale, e não é assim. Eu percebi nos últimos dias, inclusive, que a gente tem muita mania de velho, muito costume só nosso. O que acontece é que o Ale, a gente tá junto há 10 anos praticamente, tá? Além da gente confiar muito um no outro, eu acho que assim, se fosse pra ter um problema, você sair na rua, alguém pode dar em cima de você, ou você pode olhar alguém que você achar lindo e tal. Tá, que é balada, algumas pessoas tal, mas eu costumo sair mais pra balada gay. Mesmo quando eu vou pra balada hétero, eu vou rodeada de amigo gay, então não é nem... Eu não sei. Se eu começasse a ir pra um monte de balada hétero, talvez ele implicasse? Não sei, talvez sim. Mas em balada gay também tem hétero. Então é muito uma questão de confiança que, assim, ele não gosta de balada, aí ele sabe que ele vai fazer o quê? Ele vai me proibir, sabe? Tipo, a gente tá na época das cavernas. Não, eu saio, ele sabe absolutamente tudo que eu faço, ele conhece todas as pessoas que eu conheço, tanto que a nossa festa de bodas de aniversário foi numa das baladas que eu vou sempre, ele conheceu quem ele não conhecia e já sabia de nome, sabe? Então, assim, eu acho que pra fazer cagada, pode fazer em qualquer lugar, sabe? Eu conheço tanto casal que, ai meu Deus, a gente não sai separados. Mas o cara viaja, trai a mulher, o cara vai na zona, a mulher disse que podia ter ficado com não sei qual cara. E pra mim, o Alexandre é o homem mais lindo do mundo. Eu não preciso de outro, entendeu? Então é uma coisa muito assim, pra mim eu respeito ele acima de tudo, ele é meu amigo e ele é minha pessoa, sabe? Nossa, jamais que eu faria. Então, eu não sei se é confiança, junta que é só balada gay, que ele conhece todos os meus amigos que estão comigo, que ele me leva, ele me busca, ele sabe onde eu tô também. Não sei. É assim, não tem treta. Daí a Caroline Souza perguntou: tem quantas tatus e qual é o seu critério para escolher os desenhos e os locais onde fazê-las? Então, Carol, eu tenho mais de 50, tem um vídeo aqui, mas não tá certo, eu acho, a contagem dele, mas é mais de 50, eu tenho várias pequenininhas. E o que acontece é assim, eu tenho uma lista de desejos de tatuagem, sabe? E muitas ideias pra fazer ainda. O que eu vou tentando ver a estética, a única coisa que eu pensei é que esse braço ficou colorido e eu queria esse preto e branco, tanto que eu cobri uma tatuagem colorida daqui. Mas na verdade eu vou procurando uma parte do corpo que eu acho que fica bonito o desenho, tipo, minhas costas ainda é vazia, eu nunca vi nada que eu tive vontade de fazer lá. Então eu vou escolhendo. Tem gente que tatua só tipo old, ou só tipo oriental, ou só tipo realista. Eu não. Eu gosto do desenho, tem que ter a ver comigo e vai lá. Meu Deus, gente, tá com 28 minutos. Mas, e daí vai assim, entendeu? Tipo, tanto que teve umas vezes, a vez que eu escolhi fazer a sereia na costela, eu não parei pra pensar na dor, eu simplesmente achei que ia ficar linda e foi lá. Quase morri. Me arrependi no meio do caminho. Hoje eu amo ela mais que tudo, mas eu fiquei um tempo brigada com ela, não queria nem olhar pra ela, tanto que ela doeu. A Sammy, aquela linda que mora perto da cafeteria da minha mãe, né, Sammy? Vamos ver se é. Quase vizinha, amo os doces da Que Seja Doce. Sim. A minha mãe falou: nossa, veio uma menina toda tatuada aqui. Curto Woods, Vitória, Vila James e afins. Olá, temos amigos em comum. Também fiz a cirurgia há 2 anos, tá mais feliz que nunca. Meu marido também fica jogando videogame. Fui no Catra e me falta companhia pra biscoitear loucamente. Ah, não, a gente vai ter que marcar, a gente tem que combinar de se encontrar na minha mãe, conversar. E daí já ir pra balada. Não, vamos, esse vídeo vai carregar hoje. Vamos amanhã já pra você ir na padaria comigo, vamos. A festa é sensacional, sério.
Guria, um beijão, é sério, a gente precisa conversar. Eu tava pensando que eu tinha que procurar você no Instagram pra conversar com você, sério. A Sandrine Barros, Fer, te admiro muito, adoro seus vídeos, adoro o blog. Tem algumas perguntinhas. Como você e o Ale se conheceram? Foi assim, gente, uma vez eu tava na casa de uma amiga, um condomínio perto da casa da minha mãe, e a gente ia lá a pé, na casa dela, e o condomínio era enorme. Tava eu e uma outra amiga minha, que é a Aline, minha melhor amiga, e a gente tava saindo pra comprar doce na frente do condomínio, e o Ale estava com o irmão dele na casa de um amigo dele, que era lá no mesmo condomínio. O amigo dele era amigo da minha amiga. A gente parou de dar oi, né? Aquele jeito inocente. O Alexandre tava no telefone, e eu acho que era com uma menina, que ele era prostituta. Não, e daí então, tipo, rolou aquela troca de olhares, mas não aconteceu mais nada. E depois eu falei pra minha amiga, nossa, eu quero conhecer aquele menino. E ele falou pro amigo dele. Então, mais pra frente, quando eu voltei, eu tinha ido pra praia, quando eu voltei, a gente se encontrou e ficou desde a primeira vez que a gente se encontrou. Foi assim que aconteceu. E, peraí. Quais os programas de TV e seriados preferidos? Preferidos, vamos lá. Eu amo, tipo, Anthony Bourdain, que eu assisto com a Lê. TLC, sabe? O TLC é o canal que a gente assiste mais. Então eu amo isso. Eu amo Irmã Cigana, Casamento Cigano. Eu amo esse tipo de programa. Eu amo. Gosto muito de Batalha de Cupcake, Masterchef, sabe? Essas coisas assim. Só do Cake Boss que eu amava mais ele, mas agora parece que eu tô um pouco de enjoada. Mas são esse tipo de programa. Esse do Anthony, que ele viaja pelos lugares e comendo aquelas comidas, eu e o Ale, a gente fica aqui babando na frente da TV e eu amo. Um lugar que você quer muito conhecer. Ai, tem muitos, mas eu tenho que ir pra Nova York. Quando tiver no final do ano, em algum lugar que esteja, pros Estados Unidos, em algum lugar que esteja nevando. Eu tenho que ir. E você já morou em outro estado. E o México também, porque eu preciso fazer todos os rituais das tequilas, tá? Não posso esquecer disso. Você já morou em um outro estado? Nunca. Um beijão pra você, Sandrine. Obrigada pelas perguntas. Pena o vídeo já tá longo, senão eu tinha mais coisa pra falar de programa de TV. E a Rai, sua linda. Primeiramente, como é a sua relação agora com bebidas? Sentiu muita diferença depois da cirurgia? Toda vez que eu começo a beber, dá uma moleza assim diferente, gente, sabe? Do primeiro gole ali, aí você espera um pouquinho pra voltar ao normal. Se eu sentir... Tem duas diferenças muito gritantes pra contar pra vocês que eu senti da cirurgia. A tequila não vai mais igual ia antes, e olha que eu bebo bem pra caramba, gente. Não vai igual era antes. Porque antes também eu podia fazer uma madeira de tequila e sair com ela embaixo do meu braço que eu não ficava mal. E uma coisa que eu descobri, cerveja é bom. Eu detestava o gosto da cerveja e agora eu adoro. Dos dias mais quentes, então, sério, descobri um problema novo, né? Que droga. Coisa saudável a pessoa não descobre. Então essa é a maior diferença da cirurgia. Desse sabor, assim, tequila não mais e super cerveja.